Às vezes você está tentando conversar com construtoras pequenas, só que você está falando no nível que só uma construtora grande consegue entender. Só que a qualidade do teu trabalho e as imagens que são no teu portfólio não são imagens que vão conectar com a construtora grande. Então veja que confusão. Você tenta falar com o pequeno, mostra coisas de pequeno, mas fala com o grande. O grande olha no teu Instagram ou no teu site e não vê coisas de grande e se desinteressa. O pequeno olha no teu site, não consegue conversar com você e se desinteressa. Você ficou ali perdido. O teu posicionamento está confuso, porque você não sabe com quem você está falando. O que é uma consultora pequena? É um termo bem generalista o que eu estou passando aqui, é uma coisa bem geral. Tá? Dentro de consultoras pequenas poderiam ter vários subdetalhes. Mas por que eu estou passando isso daqui? Porque você tem que saber minimamente aonde você está se metendo, entendeu? Basicamente é isso. Consultoras pequenas, cara, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, com relação ao porte. O que vai fazer você identificar que uma construtora é pequena ou não com relação ao porte dessa construtora? O que vai ter de característica? Primeira coisa que você vai ter que avaliar, o número de lançamentos por ano. Cara, uma construtora pequena, em média, geralmente vai lançar um empreendimento por ano. Às vezes é um a cada 2 anos. Tá? 2 anos geralmente é o tempo que vai levar para vender o empreendimento. Tá? É uma expectativa aí é que venda até 2 anos, venda tudo aquele empreendimento. Claro, quanto antes vender, melhor, mas a expectativa geralmente é essa. Então, número de lançamentos ano, em média, 1 a meio lançamento, se demorar 2 anos. Então, é mais ou menos isso. O que mais que vai definir? O tipo de projeto. Então, cara, geralmente, construtoras pequenas, a gente está falando aqui de sobrados, edifícios de até 8 pavimentos. São prédios e edifícios que não precisam nem ter elevador. Então, coisas bem econômicas, prédios bem econômicos. Uma torre, não vai ser um grande complexo. O que mais que vai identificar aqui, cara? VGV. Quanto, em média, vai dar o VGV desse lançamento? Aí vai ser em torno de até 10 milhões de VGV. Uma média, tá? De acordo com a tua região, pode ter uma pequena variação aqui no VGV, mas geralmente ali a quantidade de lançamentos vai ser por aqui. Isso daqui define o porte da construtora, tá? Então você tem que dar uma olhada nisso, porque isso vai definir o porte dessa construtora. Na construtora pequena, cara, o que a gente pode perceber no nível de consciência de uma construtora pequena? Cara, a construtora pequena, ela tem um nível de consciência bem baixo. Geralmente o mínimo está aqui. Ou seja, esse cara aqui, ele nem sabe, muitas vezes, o que é o render. Ele nem sabe nem como chamar o render. Ele não sabe se é maquete eletrônica, se é imagem, se é planta. Uma vez um cara perguntou para mim, cara, tem como vocês fazem imagem colorida? A pessoa perguntar se a gente faz imagem colorida, qual o nível de consciência dessa pessoa? Veja, ela não consegue entender o que é o render. Ela não tangibiliza o que é o render. Isso é um nível de consciência baixíssimo. Existe? Era construtora. Você vai abordar clientes que não conhecem. Parece bizarro, mas existe. Existem pessoas que não conhecem o render. O nível de consciência aqui é o mais baixo que tem, seria aqui. Por que é um nível de consciência baixo? Cara, porque tem pouco conhecimento sobre o mercado, sobre marketing principalmente. Ou seja, esse cara não manja que existe um render. Ou esse cara vendeu a vida inteira sem precisar de um render. Existe, cara. Conjuntos de sobrado, o cara constrói o sobrado, a pessoa passa na frente e compra. Ele constrói o sobrado numa zona residencial, as pessoas que moram naquela região passam na frente, vem a obra, ele fala que está vendendo, as pessoas compram. Isso acontece. Existem construtoras que não precisam de render. Elas nem sabem que poderiam ter um render para fazer uma placa na frente lá de ser sobrado e isso ajudaria ele a conseguir um cliente mais rápido. Então, o nível de consciência faz muita diferença. Então, pouco conhecimento em marketing. Esse cara aqui, ele não tem agência, tá? Ele não tem departamento de marketing, tem pouco conhecimento de marketing, ele não tem departamento de marketing. Muitos desses caras aqui são aqueles caras que vão na gráfica, levam as imagens lá e o cara, faz um folder aí pra mim. Tipo, não tem um design, não tem uma agência, não tem estratégia, é aleatório. Esse cara também tem dificuldade no quê? Que esse cliente tem dificuldade? Na mesma dificuldade que alguns de vocês têm, que é de se posicionar e se comunicar com o público. Então ele quer vender aquele sobrado, só que ele nem sabe para quem ele está vendendo.
Ele nem sabe como se comunicar com essa pessoa. Ele nem sabe como fazer um folder para falar com essa pessoa. Ele nem sabe como fazer uma imagem para falar com essa pessoa. Por quê? Porque geralmente, quando é essa construtora aqui pequena, geralmente é o próprio dono que faz tudo. O cara faz o marketing, o cara gerencia a obra, o cara compra o material, o cara faz tudo. Então, ele faz tudo sozinho e por isso ele faz tudo mais ou menos. Geralmente esse cara aqui é um engenheiro. O cara geralmente é um engenheiro. Boa parte é engenheiro. Ou o cara era um mestre de obra, virou uma incorporadora. Esse cara aqui, ele tem pouco conhecimento em marketing, ele tenta resolver tudo sozinho e ele faz tudo mais ou menos. Então, o nível de consciência dele é baixo. Então, ele trabalhou poucas vezes com render. Então, ele não tem nem experiência de contratar render. Ele nem sabe como que funciona. Ele precisa que você explique o básico. Como que é uma revisão, quando que vai, como que vem, o que eu preciso te mandar para você fazer o orçamento, o que eu preciso te mandar para você fazer o projeto. Esse cara tem esse nível de consciência. O que também tem esse cara aqui que tem pouca experiência? Cara, ele tem exigência de qualidade baixa com relação a qualidade e prazo. Por quê? Porque ele não sabe como funciona, cara. Qualquer coisa quase que você fizer pro cara, ele vai achar que tá bom. Porque ele não tem muito parâmetro. Então, por que é interessante para quem está começando a atender um cliente pequeno? Porque o nível de exigência é menor. Porque o nível de pressão com relação a prazo é menor. Esse cara que nem tem organização suficiente, muitas vezes, para te cobrar cronograma. Diferente de uma construtora grande que vai ter um monte de gerente de projetos, diretor de incorporação, que estão com um monte de cronograma lá no MS Project, com todas as datas do que tem que acontecer, que ela vai ligar todo dia para você falando, olha, amanhã é dia 27, hoje é dia 26, 9h21, posso contar com as imagens? Porque o cara precisa que aconteça e tem uma pessoa lá para fazer o cronograma ser seguido. Então é diferente, são cenários muito diferentes. Agora pense, esse cara aqui, não é que ele tem nível de consciência baixo para contratar render, ele tem nível de consciência baixo para tudo. Geralmente esse cara aqui, ele nem contrata um projeto super elaborado. Muitas vezes ele tem um projeto lá básico. Ele contratou um cara qualquer aí para fazer um projetinho. O projeto é ruim. Esse cara aqui, ele tem nível de consciência baixo, cara. É difícil você conversar com ele tentando falar em níveis avançados. Você quer gerar conteúdo para esse cara, você tem que falar o básico. Você tem que ajudar ele a entender sobre marketing. Você tem que ajudar ele a entender o que ele está fazendo, para quem ele está fazendo. Ele espera isso de você. Ele espera a tua ajuda. Ele espera que você seja um fornecedor que dê suporte. Então não espere de um cara desse as respostas para tudo. Ele não vai saber aonde tem que chegar. Ele vai depender de você. Você quer começar a atender esse mercado, você precisa saber como que o mercado funciona para que você consiga ajudar esse cliente. E se você sabe que esse cara tem esses problemas, você começa a entender o que você tem que conversar com esse cara. Aonde que ele vai ver valor em você. Se ele percebe que você está ajudando ele a ter mais resultado, ele vai confiar mais em você, cara. Pegou a visão? Se esse cara está me ajudando a comunicar, a gerar mais resultado, a fazer meu projeto ficar mais bonito, cara, esse cara é diferenciado. Você não é só mais um cara que faz renda. Você está aqui sendo um parceiro estratégico desse cara.